Não existe maior alegria em nossa vida do que carregar a presença de Deus. Tampouco não existe maior responsabilidade do que essa, carregar a presença de Deus. Nós precisamos aprender a celebrar a revelação de que Deus voltou para o lugar de onde Ele nunca deveria ter saído, ao nosso coração. Nós nascemos para esse propósito, existimos para esse propósito e a nossa vida só tem sentido, satisfação, realização quando nós vivemos debaixo dessa consciência. A presença de Deus é o lugar para onde nós fomos projetados para viver. A presença de Deus é o melhor lugar onde nós podemos ser produtivos, satisfeitos, realizados, inspirados, encorajados, fortalecidos. A presença de Deus, a pessoa de Deus habitando dentro de nós, o Espírito Santo habitando em nosso coração por causa do nosso novo coração, da nossa nova vida espiritual em Cristo Jesus. Nós nascemos para viver nesse lugar. Quando a gente conhece a história do homem, a ideia e o plano original de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, quando a Bíblia diz que Deus nos criou a sua imagem, conforme a sua semelhança, há um sentido nessa afirmação. Deus nos criou para sermos exatamente como Ele é, nos aspectos da natureza, dos atributos compartilhados com o homem. Deus é santo, Deus nos criou para sermos santos. Deus é justo, Deus nos criou para andarmos em justiça. E a justiça nada mais é do que viver na presença de Deus, com ousadia, com confiança, chamando Deus de Pai como se o pecado nunca tivesse existido. Nós não existimos, nós não fomos projetados para vivermos com medo de Deus, ansiosos, preocupados, com medo, desanimados, aflitos, oprimidos, confusos, desorientados. Nascemos para viver em um ambiente onde a nossa real natureza é manifesta, onde o nosso real potencial é maximizado, manifestado. Somente na presença de Deus, por causa do plano original de Deus para a nossa vida, Deus nos criou para termos relacionamento com Ele. Já parou para pensar por que existimos? Não somos obra simplesmente de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. Somos o ideal de Deus. Somos a coroa da criação. Somos alvo do amor de Deus por nossa vida. Ele nos quis, Ele nos desejou e Ele nos criou para a sua glória e para o seu louvor. Esse sempre foi e esse sempre será o plano original de Deus para a nossa vida. Você existe para o louvor da glória de Deus. Nunca se esqueça isso. Você não foi criado para o fracasso, para o medo, para a frustração. Você não foi criado para a angústia, depressão, solidão. Você foi criado para viver na presença de Deus. E o que isso significa na prática? Ter relacionamento, amizade, parceria, comunhão. Deus nos fez com esse design. Fomos desenhados para vivermos na presença de Deus todos os dias da nossa vida. O fato de Deus ter criado o homem e ter construído um ambiente chamado Éden, o Jardim do Éden, eu gosto disso. O Éden era muito mais uma experiência, um lugar espiritual do que um lugar físico. Deus criou o homem nesse lugar. E nesse lugar o homem teria comunhão, parceria, relacionamento. E a partir desse lugar o homem iria dominar e governar a terra. Guarde isso no seu coração. Sempre que você aprender a viver consciente da presença de Deus, carregando essa presença, tendo comunhão, relacionamento, vida no Espírito, você sempre irá viver uma vida bem-sucedida. Você sempre será satisfeito, completo, realizado, porque você entendeu o seu plano original. A sua maior alegria não está simplesmente em conquistar coisas, em fazer coisas. A sua maior alegria é viver na presença de Deus. E é a partir desse lugar que todas as outras coisas tomam sentido, têm razão. Porque de fato a sua maior necessidade tem sido suprida, se relacionar com Ele, viver com Ele. Quando a gente vive debaixo dessa consciência, tudo tem sentido, tudo muda, tudo se torna mais vivo, tudo se torna mais prazeroso. Que você possa, nesse primeiro episódio dessa série
da música satisfaz entender que você existe para o louvor da glória de Deus, para viver na presença dele, carregando a presença dele, e é nesse lugar que você sempre será satisfeito.